Final de novembro a gente foi pra lá e achamos que ia ser tipo assim um intercâmbio, porque todo mundo é cursado. Chegando lá, fizeram uma escolta pra gente, pensando, pô, pra que isso tudo, né? E um frio do caramba. Falei, porra, cadê o coffee break, filha da puta? Cadê o curso? A gente falou que aqui ia ser uma beleza, aqui ia ser sossegado. Eu vi tanto blindado na minha vida. Parei de contar no 400. E destruí com os artefatos explosivos. Tava assim, artefatos explosivos entre parênteses. Se eu falo pro italiano, na época, que a gente teve 500 e poucos óbitos em confronto no meu estado, ele vai passar, o cara cai o queixo, ele vai, porra, mas vocês estão em guerra? O que é? O cara partiu pra cima de mim com uma faca. Que o cara virou se atirando de costas, mas atirou em mim. Você estava falando da Itália, né? De como o italiano respeitava o BOP, né? Principalmente o BOP do Rio de Janeiro, que eles entendem que o BOP é a Operações Especiais do Brasil com sede no Rio de Janeiro. É, mais ou menos isso. E a experiência lá na Itália? O que dá para tu... O que foi interessante para nós na Itália? A Itália foi um propósito até... Foi uma surpresa para a gente ter conseguido. Na verdade, um oficial nosso estava no Chile. Ele tinha ido para um evento no Chile, porque ele é cursado lá. Ele é cursado na Colômbia e o outro amigo nosso é cursado no Chile. Aí teve um evento lá de reunião dos carabineiros do Chile e eles foram convidados e foram representando em delegação. E aí, do lado lá, falou, ó, a gente queria... Como é que faz para a gente vir aqui fazer mais cursos aqui no Chile? Já mais cursos de especialização dentro da área de operações especiais. E aí tinha um italiano do lado lá. Hoje quem estava lá e conseguiu isso foi o Saliba, que é coronel. Hoje é o comandante do Comando de Operações de Cerrado. E o Saliba escutou, o italiano chamou ele aqui e falou assim, você quer, em espanhol, né? Você quer fazer curso com carabineiros de verdade? Faça com os carabinieri na Itália. Ah, tá. Como é que é? Aí chamou ele e falou, não, você manda para mim um ofício, a gente faz uma seleção prévia e vê se vocês têm currículo para poder fazer conosco. Aí fomos 6 caveiras para lá. Final de novembro a gente foi para lá e achamos que ia ser tipo assim um intercâmbio, porque todo mundo é cursado. Beleza, né? Caveira, vamos só aprender aquele curso coffee break ali, a gente aprende uma coisinha e tal. Chegando lá, fizeram uma escolta pra gente, descemos no aeroporto de Roma, aí pegamos um trem para Florença, né? De Florença a gente foi de carro. E nesse carro a gente, escoltado por eles, com toda a pompa, aquela coisa de viatura fazendo de batedor e tal. E pensando, pô, pra que isso tudo, né? Chegamos lá, o coordenador recebeu a gente, era um capitão. Eles têm lá uma graduação, postos parecidos, né? Capitão, major e tal. E o inglês, daquele padrão, né? Uma bosta, igual o nosso. Aí o italiano ninguém entendia e o inglês era uma porcaria. O nosso tradutor, que era um caveira lá, ele entendia, porque ele já morou na Itália quando era solteiro, e tem parente na Itália, mas ele entendia, mas guardava pra ele. E não falava porra nenhuma pra gente. E aí vocês, como é que é? No padrão o quê? Padrão é uma bosta, né? Padrão é uma bosta. É padrão 1, né? Um lixo. Um lixo. Aí ele virava e falava pra gente, não, ele falou assim, o que ele falou? Não, ele só falou pra gente ir pra lá. Vamos fazer só isso aqui. Não, o que ele falou? Não, vamos fazer isso. Depois a gente fala. Entendeu? Nessa, e ele não traduzia totalmente pra nós. Aí ele estava bem sozinho. Estava bem sozinho. Aí chegamos lá e tal, meteram mochila na gente, uns coletes nível 3A, nível 3, os capacetes, aquela porra toda e tal. Falou, apresentação, vocês vão dormir no alojamento. Lá mostrou o alojamento, quase 500 metros de onde a gente estava. Um frio do cacete, tava 3 graus e pouquinho, né? Sensação térmica de -1, e aquela chuvinha, aquele chuvinha padrão de São Paulo, ali, aquela garoa caindo, e um frio do caramba. Eu falei, porra, cadê o coffee break, filha da puta? Cadê o curso? A gente falou que aqui ia ser uma beleza, aqui ia ser sossegado. Nada, meteram isso aí pra gente quando foi 6 horas, alvorada. A gente tomava café no quartel, é uma base lá, é Sampiero Agrado, né, que é a base lá da 2ª Brigada Móvel. Fica um lugar interessante, lá na floresta, aquelas florestas de filme, sabe? Floresta, aqueles pinheiros, eucaliptos e tal, não sei como é que chama aquela porra. Até javali tinha lá, que eu lembro que a gente foi correr, deparamos com uma manada lá. E aí, meteram a gente no alojamento.
Armamento padrão, tudo deles é container, né? Tudo modular. O stand de tiro deles é em container, a parte de estrutura de administração era container, tudo muito legal. Pegou, deixou a gente lá. Aí no primeiro dia a gente pensou que ia ser ruim todos os dias, né? Então foi só os primeiros 10 dias dos 15 dias que a gente ficou. Foram ruins, o restante foi tranquilo. Só 2/3. Só 2/3. Então, os caras cumpriram a risco o cronograma. A gente fez uma parte de contra-terror e fez uma parte de segurança de autoridades. Eles têm uma estrutura lá de intervenção interessante. Os Carabinieri. Eles atuam por conta dessa questão de atirador ativo. A parte de primeira intervenção em terrorismo, que é esfaqueamento, aquela coisa que estava bem comum na época na Europa, mas aqueles incidentes em Londres, ali na Inglaterra. E Bruxelas, na Suíça, Suécia, Noruega, onde teve atentados em que partiu de ataques de lobos solitários, né? Então eles já estavam se preparando para isso. Eles têm lá o SOIS, né, que é uma esquadra de operação especial, de operações especiais, que na verdade é um tático mais avançado, né? É como se fossem os BAEPs da PM de São Paulo. E tem o GIS, que é o Grupo de Intervenção Especial. E esse realmente é contra-terror. Eles atuam mais ou menos aos moldes do COT aqui. Porque os Carabinieri são uma quarta força. Você tem lá Marinha, Aeronáutica, Exército e os Carabinieri, que são uma gendarmaria. Fazem fronteira e são uma unidade típica militar, mas que faz atividade de polícia também. E aí vem Polícia Estadual, Polícia Municipal. Esses três aqui fazem polícia, mas esses aqui estão incorporados. Tanto é que eles cumprem missão fora da Itália. Afeganistão, África, Sudão, essas missões aí fora. Então seria uma coisa híbrida ali entre Força Armada e Polícia Federal nossa, para fazer uma analogia aí. Eles são exatamente isso. Só que com adendo. As nossas polícias militares, elas são originárias de gendarmaria. São polícias com capacidade de atuação em todo o território. Só que os modelos foram sendo modificados, mas o nosso padrão é o padrão da Guarda Nacional Portuguesa. Basicamente é isso. Só que evoluiu no meu entendimento, para pior. Podia ter sido mantido essa condição e sido uma polícia de ordem federal. Então, nós temos outro de muita dificuldade em padronização de muitas ações das polícias. Por isso que você vê essas dificuldades. A polícia do Maranhão é uma, a polícia de Goiás é outra, né? Lá não. Lá é um contingente que muito tradicional, que está subordinado ao Ministério do Interior, lá na Itália. Mas eles atuam para crimes de grande potencial. Então, homicídio, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e, no caso, a máfia, a Cosa Nostra. Então, eles atuam muito nisso. E toda a parte de proteção de autoridades, de embaixadas, em todo o mundo, onde tem embaixadas, são carabineiros que estão lá. Inclusive, o coronel que nos franqueou, que facilitou o acesso lá ao curso, ele é um ex-carabineiro, ex-comandante de Carabinieri lá. E essa estrutura de estado e município lá é padrão aqui? Fica com o governador deles lá, aí tem a polícia dele, a polícia estadual. Polícia estadual. Só que é uma polícia estadual, mas padrão. Então ela tem uniforme único, em todos os estados? Em todos os estados. Então não é uma polícia... Uniforme único, equipamento, tudo, armamento? Formação em uma academia só que quem faz a gestão dos recursos são os governadores estaduais. Os governadores, né? Que lá no caso é departamento. E as municipais são das prefeituras. Então é um sistema que funciona lá. Inclusive o uniforme é praticamente o mesmo. Todo mundo usa azul lá. Então não tem muita mistura. Mas no caso dos Carabinieri, a estrutura deles lá era uma estrutura fabulosa. Uma estrutura gigantesca. Ficava do lado do Fort Jackson, que é um forte, uma base americana na Itália. Inclusive, quando a gente passava lá, eu me lembro que tinha... Nunca vi tanto blindado na minha vida. Parei de contar no 400. É mesmo? Estava bem naquela época
Afeganistão, finalizando aquela missão deles lá. Impressionante. Dá para dizer que eles estão entre as principais assim, do mundo? Os carabineses, sim. Sim. Se a gente for falar assim, de referência mundial, a gente vai citar eles, vamos citar mais quem? Vamos por ordem. Por ordem eu cito o SAS britânico, né? Que não chega a ser uma polícia, mas atua aos mesmos moldes, né? Aí a gente desce na Europa. Alemanha com o GSG-9. Aí eu até botava muita fé na França, mas eu já coloco ela atrás do GEL. Aí eu coloco ali o GSG-9, Alemanha, GIGN Espanha ou França. E aí eu encaixo ali na sequência os carabineiros com GIS, né? Porque eles têm baixa demanda, mas a preparação deles é com afinco. E baixa demanda também faz parte do sucesso deles, né? Exatamente. Não é porque tem grande demanda que é como na época que eu visitei lá a SAK. SAK é um GSG-9 diminuto, né? É um fractal, uma versão fractal menor do GSG-9 que ficam nos estados. Eu fui no da Bavária. E a maior incidência que eles tinham lá era de ataques com granadas. Isso em 2010, quando eu estive lá. Então eram ataques com granadas. Os caras, ataques suicidas, e aí, de vez em quando, eles encontravam a célula e muçulmanos, a grande maioria muçulmanos, células terroristas, muçulmanos e neonazistas. E eles encontravam essas células, quando o time ia atuar, ele era surpreendido com o lançamento de granada. E às vezes o cara ia lançar uma granada, detonava a granada por si só. Muitos casos. E a unidade, eu fui lá para fazer um curso na área de robótica, né? Então a unidade antibomba deles era muito especializada nisso. E como eles atuavam em conjunto com a SEK, foi onde a gente teve que ir lá na SEK. Os caras também tem tudo de bom lá, né? Tudo que você pode pegar o catálogo da HK e selecionar o que você quer lá. Meu irmão, a gente estava falando das tropas referência em mundo, né? Aí tu falou, pô, esses camaradas, por que eles são tão referência e tem pouco emprego, né? Eles não têm muita demanda. É baixa demanda, foi esse o termo que você falou, né? Baixa demanda. E o brasileiro tem altíssima demanda, né, cara? E a gente valoriza a nossa polícia, o nosso operador, dizendo que o brasileiro é foda, porque o brasileiro opera demais. O BOP do Rio, ambiente urbano, incursionando favela, opera absurdamente, né? Então, isso faz com que seja aquela tropa no nível que é. Altíssima demanda, né? Altíssima. Então, fica bom por demanda exaustiva, né? Uhum. Mas falta material, falta equipamento, falta tempo de adestramento, falta várias outras coisas, né? Que lá sobra. Lá tem baixa demanda, mas sobra esses outros aspectos. Fala um pouco sobre isso. Eles reclamam de barriga cheia. Mas quando a gente mostra a realidade, eles olham um pro outro assim, torce o bigode, né, e tal. Então, realmente, a gente está melhor. O que falta aqui é, primeiro, a ascensão dos níveis de direção e comando, infelizmente, são o nível político. Né? E o nível político, quando eu ingresso no nível político, eu abandono o técnico. Dentro do nível político, eu aceito o que me mandarem fazer. Aquela ideia que o policial brasileiro é o melhor do mundo prospera por conta dessa alta demanda, a gente valoriza o nosso e a gente entende que o nosso policial é foda, técnico, ele é bom e ele tem um currículo que no mundo não tem. Essa afirmativa é verdadeira, né? Porque aqui tem muita demanda. Por exemplo, domínio de cidade, Rio de Janeiro. Aí tem agora, os policiais da Bahia lá passando um aperto com aquele estado daquele jeito. Nordeste, Amazonas, Manaus. Aqui o polícia tem trabalho, irmão. Olha só, nós somos 27 estados, 27 polícias diferentes. Por mais que ela tenham, eu estou falando de polícias militares. Quando a gente pega da polícia civil, também não é muito diferente. Sim. Mas, olha só, eu tenho 27 países diferentes, certo? Então, se eu pego, por exemplo, um ambiente operacional de Tocantins, Goiás e parte de Minas, eu tenho um bioma, eu tenho uma geopolítica parecidas, parte desses estados, parte do Mato Grosso.
Se eu vou para o sul, o que eu tenho lá? Eu tenho outro país, cara. Vou para o Rio de Janeiro, outro país. São Paulo, outro país. Então, todos esses estados, o que eles têm em comum? Alta demanda, baixa tecnologia, baixa capacidade de treinamento e capacitação, pouco apoio do judiciário, pouco apoio social. Então, o policial, para ter um alto desempenho aqui, alto desempenho dentro daquilo que a gente enfrenta. Se eu falo pro italiano, na época, que a gente teve 500 e poucos óbitos em confronto no meu estado, ele vai passar, o cara cai o queixo, ele vai, porra, mas vocês estão em guerra? O que é? Quando a gente cita para ele o que acontece, quais são os crimes a capacidade de enfrentamento que a bandidagem, que o criminoso tem contra o aparato policial, porque só o fato de ser carabinieri na Itália, os caras já põem o pé atrás porque as penas são duríssimas para quem enfrenta. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Mesmo assim, tem um índice de confronto muito grande. Você pode ver em canais especializados que você vai ver muitos enfrentamentos. Na América Latina, vamos pegar o Chile, que tem também um apenamento gravíssimo, um agravamento de pena muito grave para quem enfrenta os carabineiros, né? Agora, eu não tenho regra de engajamento diferente para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que enfrentam facções que patrulham as comunidades com fuzil como se fosse na faixa de Gaza, certo? Não tenho. Eu não tenho regra de engajamento, eu não tenho treinamento que possa recrudescer esse policial, aumentando a letalidade dele. Pelo contrário, eu tenho que baixar a letalidade dele, porque isso é um encaminhamento do governo federal, né? E não tem tecnologia, tem um sistema falho de ciclo incompleto, porque a PM chega no primeiro ponto, levanta a metade da ocorrência e depois entrega para a Polícia Civil finalizar, ou seja, é um ciclo que não se fecha, porque a condenação, os índices de condenação nossos são baixíssimos e os índices de indiciamento são baixos, acho que é 3/3, se não me engano. 3% são concluídos com indicação de autoria e 3% desses 3% cabem à condenação. Não sei se é bem isso, mas é baixíssimo quando você pega o Chile, que tem 98% de resolução de casos. Chile aqui, ó, né? E tudo isso é um moedor de carne para o policial, porque o policial está ali, ele vê o trabalho dele sem resultado, mas mesmo assim ele não esmorece, ele está ali à frente, policial, seja ele qual for, ele está ali à frente, todos os dias acorda cedo, passa a farda dele e tal, lustra o coturno, vai para a rua e vai lá para tomar pedrada ou não, mas ele está lá, né? Todos os dias. Acho que é isso que os caras reconhecem, porque no enfrentamento, quando a gente relatou o que era um domínio de cidade lá na Itália, os caras viravam e falavam assim, isso é terrorismo, vocês estão lidando com contra-terrorismo. Porque o que a gente viu isso aqui foi... Aí os caras vão citando os casos. Eu estava lá no Cazaquistão, não sei aonde, e a gente treina o nosso pessoal lá para isso e tal. Entende? Eu acho que eles reconhecem isso, porque a gente com muito pouco dá resposta muito alta à demanda. E se a nossa resposta tem sido a letalidade, ela... Quem me falou isso foi o instrutor da SWAT lá. A resposta que o policial dá é na proporção do ataque que ele sofre. Proporção do ataque que ele sofre. E é o suspeito que dita o regramento da minha força. É ele que dita. Então, se ele diz isso, é porque ele teve essa experiência lá. E não adianta eu vir aqui com uso seletivo da força, que eu tenho que aplicar primeiro um gás-pimenta, depois um bastão policial, depois não sei o quê. Não adianta isso, que isso aqui não vai funcionar. E transformam em doutrina, né? Em metodologia e replica isso. Tim Gerson. Exato. Aí essa doutrina chega para o judiciário. Chega. Aí você aplicou diferente, cana. Então, se tem lá o uso seletivo da força e redução da letalidade policial, e isso chega em forma de caderno, caderneta, cartilha do Ministério da Justiça, dizendo que as polícias têm que fazer, tudo bem. Vamos fazer. Mas agora, esse é o momento? Como é que eu vou fazer isso se o meu gráfico está lá em cima? Do crime está lá em cima. Meu gráfico de violência está lá em cima. Como é que eu vou baixar o meu nível de intervenção policial ali, de força policial, tendo um gráfico de violência tão alto?
eu vou matar policiais. Eu vou mandar um monte de policial pra vala. Vou destruir famílias. Aí na prática é um convite para não agir, né? É um convite para não agir. Na verdade não é um convite, é uma determinação. Exatamente. E aí te coloca uma câmera no peito. Para vigiar você. E não para fazer a cadeia de custódia. Nos países desenvolvidos, a câmera é para fazer cadeia de custódia. Ela vai amarrar a atuação do policial. Eu tive que fazer uma intervenção e acabou com uma intervenção letal. Lá está documentando que o cara sacou uma arma para mim. O cara partiu para cima de mim com uma faca. Que o cara virou se atirando de costas, mas atirou em mim. É para isso que serve a câmera. E não para inibir o policial, para que ele não aborde mais. Para que ele não intervenha mais. É isso que eles estão querendo fazer. Com a câmera, o policial... Para que eu vou fazer uma abordagem? Porque eles podem me acusar de abuso de autoridade? Estão tirando a minha discricionariedade de abordar o indivíduo por uma suspeita, dizendo que ele não é suspeito. Aí liberaram aí 700, o cara que estava com 700, quase 900 quilos de cocaína nas mangas, lembra essa história? Sim. Então, eu tive aqui, eu precisei de inquérito lá no BOP de 2016, e o comandante do BOP, porque o inquérito voltou para mim porque o judiciário pôs em liberdade todo mundo da quadrilha, que era gestor de caixa eletrônico, e indiciou os policiais militares por abuso de autoridade porque eles usaram o telefone celular. Diz que era violação de sigilo telefônico, mas não tinha nada em vigor até então. Aí você tem que, sabe, demandar aquele esforço e o policial vai lá, paga o seu advogado na folga para poder fazer isso. Camarada, é terrível isso. E você vê os caras soltos. E eu tenho que intimar os caras. Não aparece ninguém, aí arquiva o processo. Exato. Os caras vão lá, vão falar, não, a gente estava, mas não estava. Né? A gente estava lá. E a determinação mais absurda restituir os celulares e destruir com os artefatos explosivos. Estava assim, artefatos explosivos entre parênteses, entre aspas, artefatos explosivos. Ou seja, tinha lá um monte de metalão cheio de quase 3 quilos de explosivo, de emulsão, que o esquadrão pegou, desativou, mas teve que manter parte dele para servir como prova. E nós fomos obrigados a destruir, além de indiciar os policiais. É foda, né, mano? Não é? E aí, quando tu pega o gringo, ele não tem esses obstáculos, tem equipamento, material, tem tudo à sua disposição.